grupo, tá, Maria Paula? Eu vou Que começar é a uma... gravação. Tá. Uhum. Nós já fizemos o item 3 a vez passada, que demorou bastante, mas fizemos. Agora nós vamos começar hoje no item 4, né? Com o Isso. Dávia, que vai ler para nós, e você vai expondo em português, Lopes, e você Uhum. põe as dúvidas, as perguntas que você. Cada um vai botar suas perguntas também para a gente ver o que a gente decide sobre aquilo. Vai lá. Ok. Eu só vou falar uma coisa para Maria Paula. Uhum. É que a gente decidiu que no 3 todos nós ficou em comum acordo, né, Leia? Uhum. Colocar Kardec Codification, Allan Kardec, ali onde tem assim, Christian Principles established 5 books of Allan Kardec Codification, né? The Spirit's Book, blá, 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 blá. Só acrescentar Allan Kardec no meio ali. Off, tá? No 2, no 3. Tudo bem? Então, agora a gente pode continuar. Pode ir lá, Davi. Ok. Estava assim conferindo que a gravação. Então tá, temos 4 aqui e tem 4 powers, né? The CIO has power to do anything, which is calculated to further its objects or is conducive or incidental to doing so. Então, assim, essa parte está falando sobre um, a capacidade da bus de fazer assim, qualquer decisão, fazer qualquer coisa, assim, de favorecer os objetivos, né, que inclui, né, emprestar dinheiro, né, e também colocar, assim, além de fazer assim, um empréstimo simples, no caso que futuramente a bus comprar um imóvel e pode usar esse imóvel como segurança para qualquer pagamento. Também de emprestar dinheiro para comprar, por exemplo, essa cláusula aqui, Section 124, 125 of the Charities Act 2011. Este aqui é da lei que exige que que a charity deve procurar conselhos independentes sobre as finanças de comprar um imóvel. Nós precisamos de fazer aquilo, né? Quando nós compramos o nosso imóvel, precisamos de ter todo aquele processo com o advogado, ver que nós que alguém deu o aconselhamento, né, sobre as finanças e nós assim, precisava de 3 assinaturas dos trustees. Acho que na época foi todo mundo assinando, foi todos os trustees assinando que nós cumprimos com essa cláusula da lei. Também de, de equipar, de manter o imóvel, né, ou fazer lista do imóvel, em vender, contratar, número 4, contratar pessoas, um, e, e pagar assim também pagar, por exemplo, o trustee. Digamos que se um trustee está fazendo obras numa, digamos que a Buzz vai alugar uma loja e tem um charity que tem um trustee que trabalha na obra e fala que eu posso ajudar vocês, não sei o que posso fazer, instalar eletricidade, mas daí eu tenho meus funcionários, tem que pagar, daí que a Buzz tem o direito de pagar o trustee pelo trabalho que foi feito. Que lógico que que isso está separado dos deveres do trustee,
os trabalhos do trustee na base. E também número 5, de fazer investimentos, de depositar os fundos, fundos de investimentos da base, de contratar alguém para tratar com aquilo, né? E, Profissional, né? hum? Um profissional. É o professional fund manager. Yeah. E também essa cláusula 6 de dar doações de dinheiro, empréstimos, prestar serviços aos charities ou organizações em qualquer parte do mundo para prevenir ou resolver o pobreza, doença ou falta de formação. Então, esse aqui é que está expandindo assim, o alcance da bus, assim, detalhando assim, o que a bus o que a bus está permitida de fazer e como funciona o funcionamento do charity. Então, gente, agora nós temos que falar o que nós achamos aí que é conveniente, o que não é conveniente, por quê, né? Lógico. E para um esclarecer o outro nisso tudo, e tirar aquelas coisas que a gente não enxerga às vezes, que a gente lê, às vezes a gente passa aquela palavra-chave, por exemplo, né, que dá abertura para fazer coisas que não estavam na nosso pensamento, na nossa escolha, né? Então, é bem importante. Você sabe que em Constituição tem que ter assim muita atenção na palavra-chave. É, E ela então, assim, é, é a porta aberta. é. Eu só quis comentar que essa parte aqui de powers é, é muito semelhante a item semelhante da penúltima Constituição, ou seja, da de 2006, que eu tenho na parte direita da tela aqui. Só que ficou atualizado aquela citação da lei de charities, né? E também colocou esse item 6 de, de ajuda para outras charities em outras qualquer parte do mundo. Tá. Veja só, vamos pegar assim, emprestar dinheiro e tal, igual o Dávia falou, né? Ou pôr a propriedade em garantia, né? Para pagamento. E como vocês pensam uma coisa assim? Poderia ser uma coisa decidida só com os trustees? Por exemplo, hoje nós temos 4 trustees, né? Ou seria uma coisa que tem que ser decidida pelos membros, ou não deveria nunca pôr um imóvel, uma coisa que é garantida, por exemplo, se a BAS tem um imóvel, pôr o imóvel da BAS para abrir o financiamento, ou põe isso, né? Não tem nada. O que vocês pensam disso, nessa primeira, número 1? Bom, o que eu penso, posso falar? Pode, amor. Aqui, na realidade, eu não entendo muito bem de leis, eu não sei como funciona direito. Nós todas, amor, estamos Porém, sofrendo aqui. porém, o que eu leio aqui, o CEO has power to do anything. Isso dá muito poder para Sim, essas 3 pessoas. E a base não são só 3 pessoas. Tudo que envolve a base, porque para a base existir, tem os grupos, pelo menos exato. os líderes dos grupos que têm que ter a decisão, porque, afinal de contas, quem alimenta a base são os grupos. Da onde que vem o dinheiro da base? Através dos grupos. Sim, Então, se chega até a base e eles fazem o que quiserem sem dar satisfação, peraí. E os nossos custos, porque de repente
eu tenho, bom, o meu grupo é pelo Zoom, mas tem um Fraternity, tem que pagar acho que é toda semana ou todo mês, o aluguel, como muita gente aqui. E aí, como que fica? Quem vai pagar se eles fazem uma dívida maior? Sim, Então, eu acho que esse poder aqui não é anything, tem yeah. que ter um limite e tem que conversar com os grupos. Por exemplo, lógico, se vai comprar uma propriedade aqui na Inglaterra, lógico que não vai falar para as outras pessoas de Londres, estou falando, né? De Sim, Londres em si. Pede auxílio, lógico, a gente pode estar pedindo ajuda para os grupos de UK, mas não dos grupos que está na França ou em outros lugares. Não sei se eles sim. também estão Da envolvidos. Inglaterra, né? Os grupos na Inglaterra, né? De UK, é. Exato. Então, eu acho assim, é muito poder para decisão somente para três, sendo que os outros também têm responsabilidade de saber o que está acontecendo. Como, Ivonete, você falou da semana passada, inclusive eu ia comentar isso, mas não deu tempo, que você saiu de férias e os trustees gastou Sim, mais do que 500. que Então, era quer dizer, eles estão proibido. corretos, a gente não pode É, falar porque eles têm o poder to do anything. exato, exato. Uhum. Então a gente quer dizer, a regra é para nós, mas não para eles. Sim, Sabe, tá certo que a gente tem que confiar no poder, a gente tem que nominar esses trustees, mas a gente tem que confiar neles. Porém, não dá tanto assim, é o que eu acho, tá? tem que pôr Ah, equilíbrio, por um né? Eu acho. equilíbrio. Isso, porque senão nós também seremos responsáveis pelos acontecimentos que a gente podia ter fechado as portas e não fechou. Por É, isso que a minha proposta de nós estarmos aqui estudando isso, para não fazermos um voto inconsciente. É para exato. isso. Concordo com você. E vou dizer para você que eu não tinha marcado esse N5. Eu marquei no 1 que dá poder para o trustee decidir pôr em risco uma propriedade. Por exemplo, nosso grupo comprou uma propriedade. Se nós pagamos 2.700 libras por mês, quase 3.000 libras, eu não lembro certinho. Meus quebrados que muda todo mês lá. Então, você vê, a doação nossa é 500 libras. Só que isso eu tenho que pagar luz, água, consultax, todas as coisas que vocês sabem. Então, nós temos que pôr do nosso salário, dentro do grupo, valores grandes, né? Então, imagine que vem um grupo depois e fala assim, nossa, essa propriedade vale 700 mil, e é melhor a gente vender a propriedade e alugar um imóvel e a gente tem 700 mil no banco. Quer dizer, tem gente que pensa assim, você vai, imagina, eu abri uma charity para sustentar o grupo. Aí a pessoa pensa que não, assim, eu alugo o local e tudo bem. Então, assim, põe em risco uma propriedade que já era da Charity, eu concordo com você e digo que isso aqui é gravíssimo também. Do Enicim é gravíssimo. E é gravíssimo para mim por se quer emprestar dinheiro, então empreste, mas não põe em risco a propriedade da Charity, eu acho. Uhum. A minha opinião. Agora eu quero ver as outras pessoas, o que vocês acham, para a gente fazer colocar alguma coisa para mudar isso aí. Leia, Ana Paula, vamos lá. Oi, Ivonete, eu escrevi lá no, lá no chat, por favor, veja lá. Ah, tá, então. Tem que Dá. ter uma decisão mais ampla envolvendo a aprovação dos membros, dos grupos membros. Concordo Então, 100% com a Ana Paula. Obrigado, Maria. olha, então, eu acho também que essa questão do to do anything, nem na nossa casa. Eu Sim, gostaria muito de aqui na minha casa, com a minha família, ter poder de to do anything, né?
Então, eu entendo que isso aí pode dar realmente uma confusão, porque esse NT, não é, Paula? Ah, então, assim, eu acredito que isso pode dar campo para as pessoas que elas têm essa tendência de fazerem, de acontecer, elas ficarem sem limite, porque o anything é isso que dá a elas. Elas estão ilimitadas, elas podem fazer tudo, né? Que aí não diz, pode atuar em determinadas áreas, tomar decisões monogâmicas em determinadas áreas. Não, aqui fala atuar em tudo, pode fazer Ele tudo. coloca os itens, Ah, né? Mas mesmo então, assim, nós mas precisamos. É muito poder. vê É, bem, são é. itens A todos palavra não relevantes. serve. Concordo. Não, são itens totalmente relevantes, obviamente, ao charity, mas é aquilo que eu falei anteriormente, se dentro do nosso próprio lar nós não podemos ter esse autoritarismo de dizer, na minha casa eu posso fazer absolutamente tudo, não é exato, Paula, é amplo demais, né? Então, eu acredito assim, com relação aos grupos, quando a gente fala ao financeiro da BUS, né, que os grupos precisam saber, isso é verdade, os grupos precisam ser comunicados pela base não só nós estamos falando aqui do estatuto, mas existem também em outros setores que a base ela pode querer se envolver e ela não comunicar os grupos e ela apoiar e os grupos não apoiarem o projeto. Sim. Entende? Sim. Nós estamos falando isso aqui no caso do estatuto, mas isso dá direito também a eles e nós não podemos esquecer que a BUS nos representa. Então, se eu não concordo, esse evento já não era para acontecer, né? Então, e judicialmente, viu, Leia? Judicialmente, nós somos responsáveis. Então. Porque a gente é membro, a gente decide a AGM, entendeu? Exato. Nós então, somos assim, quando nós falamos, por exemplo, do dinheiro dos grupos, nós temos que saber quais são os grupos também, isso é importante, que faz doação mensal para a BAS. Acho que era anual, a gente doava todo anual, ano né? valor. Porque eu acho que isso 150. Isso, eu acho isso extremamente importante, até para manter a federativa. Sim. Eu sempre falo lá no grupo que, como nós ainda não desencarnamos, ainda estamos todos encarnados, nós precisamos pagar. Exato. E nós precisamos pagar por espaços, e, por exemplo, no nosso caso, nós estamos no coração de Londres, em Waterloo. Então, são espaços que eles são custosos, e nós não temos esse income. Então, eu acredito que, nesse sentido também, o dinheiro do grupo, os grupos contribuindo com a base, precisa fazer com que a base retorne a esses grupos para saber os projetos, os próximos passos. Eu acredito que é imperioso que todos os grupos saibam, porque são eles que nos representam, eles representam as sociedades, né? Sim. E só para eu terminar aqui, e é isso, eu acredito que foi a Judite que falou também, que o nosso estatuto ele deveria ser pareado, porque se pau que bate em Paulo, bate em Pedro. Se nós temos um estatuto numa casa que reza determinadas normas, e depois a BAS tem outra que reza outras normas, lá na frente nós vamos entrar em conflito de interesse. Então, não é confronto, mas em conflito nós vamos entrar. Porque vai ser inevitável. Porque vai ser inevitável. Então, eu também, eu acredito que seria, assim, muito interessante, se não só os trustees, mas que quando se decidisse fazer algo aonde envolvesse esse poder da base, como ele descreve aqui nesses itens, os grupos precisariam dar os seus pareceres, sim, mas também contribuírem com a BAS anualmente. Eu acho que isso é imperioso. Isso tem para frente. Isso tem para frente o membership. Isso, então é isso. Ótimo. Quem mais? O Dávia pode ler da Maria Paula? Ou a Leia? A opinião da Maria Paula e da... Então, se a Maria Paula colocou esta ampla de mais poder,
E onde mais gente tem que tomar decisão, mais cabeças vão pensar e detectar Sim, possíveis problemas e sim, falhas. Com certeza, sim, Maria É, Paula. é muito Isso bom ver. concordo. Então, a gente concorda que nisso, nessas decisões econômicas de grande soma, por exemplo, o que é grande soma? Doações, porque, veja só, no nosso grupo eu tenho a liberdade de usar 500 libras em caso grave, de alguma coisa, né? E se eu usar mais, eu vou ter que usar do meu dinheiro, não do dinheiro do grupo, porque não é legal eu usar 700, por exemplo. Tá? Se eu quiser, eu posso usar 500 do grupo, botar 200 do meu dinheiro e acabou. Mas eu não posso, eu tenho um limite. Então, por quê? Para que as pessoas não tenham o risco de defasar o caixa da Charity quando tem uma pessoa que tem problemas, que a gente sabe, né? Por exemplo, Judas Iscariote, ele era o caixa da igreja, era o caixa do grupo de Jesus, e ele roubava no caixa. Jesus sabia disso. Então, a gente não vai dizer que não tem nós espíritos que não fazemos essas coisas, tá? Ivonete, desculpa, é só uma coisa. Isso que tu falaste é real, porque infelizmente nós vivemos isso no nosso grupo. Isso é Então, real, isso não, eu já acontece fiz também, né? e nós precisamos verdadeiramente nos proteger dessas situações a nível legal, porque se dá Isso, margem para coisas acontecerem, nós estamos inseridos em grupos humanos, né? Então, sim, podem acontecer coisas fora do nosso controle e depois é tarde demais. Então, nós precisamos sim. realmente nos proteger. E quem às vezes programa essas coisas, eles caem fora antes da coisa ficar feia e a gente sobra Exatamente com isso. tudo na mão, né? Pronto. Então, todos nós concordamos, né, com essa parte. Vocês acham que deveriam, que a Charity teria o direito de, então, não pôr, por exemplo, a gente poderia pôr na Constituição, se a base comprar um imóvel, o imóvel da base não teria o direito de ser penhorado, por exemplo, para qualquer empréstimo, para garantir, por exemplo, se eu tiver que fazer uma reforma, na nossa casa, sim, a gente não teria o direito de fazer. Só Ah, se fosse para não, eu acho que a não. É própria minha opinião, construção. eu acho que não. Para minha Não. construção, para construção eu poderia até fazer. Nós não fazemos porque a gente não tem. A gente está fazendo a reforma com aquilo que a gente tem, aos pouquinhos. Mas ótimo, sem aprovação dos grupos, não. Ótimo. Então a gente temos que colocar isso. Então, todo mundo concorda que todos esses grandes movimentos de dinheiro, aplicação, né? Tem que fazer lease da propriedade, vender a propriedade. Imagine só, né? A gente luta agora para ter a propriedade, vem outro e vende. Porque no nosso grupo, já teve um grupo que era trustee e fez uma reunião e disse que se eu não continuasse no poder, eles iam pegar a nossa propriedade e ia vender. Também falaram isso. Eu fiquei horrorizada. Vender e pôr o dinheiro aonde? Fazer o quê? Esse dinheiro, né, a grande parte da nossa poupança, tudo entrou ali, né? Então, é bem importante as grandes decisões, né? E, Maria Paula, a gente ainda tem que definir o que é grandes decisões, porque aqui tem um monte de palavrinha aberta também. Então, a gente poderia estar usando por um artigo aqui que todas essas decisões que estão no poder da base deveriam Ser comunicado para os grupos. sim, botar no poder dos... Independente do que for fazer, antes de fazer, comunicar ideias deles, a pretensão, para Sim, que a gente se reúne novamente, fazer como a gente está fazendo agora, sim, e discuta. ver o que é discutir, o que é melhor, que afinal de Sim, contas, sim, quem está pagando tudo isso? sim, Não é só sim. chegar, porque viver aqui na Inglaterra também não é Não, barato. O não. pessoal trabalha bastante. Sim, eu trabalho todos os dias. É. Então,
não é fácil, não. Ótimo. Então, acho que aí tá bom. Empregar pessoas. Então, até o artigo 3, a gente vai ter que encaixar essas coisas que nós falamos. Empregar pessoas, por exemplo, uma secretária. Vocês acham isso? Acho que isso a pessoa pode tomar iniciativa, né? Desde que o salário seja o salário real de mercado, né? Porque eu posso empregar, eu sou chairperson, eu emprego a minha filha lá e pago 3 vezes o valor de salário, porque estou dizendo que tem charity Não, que mas olha, isso aconteceu já com vários deputados. Assim, o sim, deputado, ele tem o escritório dele, contrata uma mulher como secretária, daí paga ela uma salário né, bem alta. Depois, quando o povo descobre, volta ali fora, descobre que estava fora de todos os limites, assim, cobrou despesas de tratamento de beleza, do carro dele, O nome disso, Davi, em português é nepotismo. Isso aí é sim, é ilegal. nepotism, yeah, Isso é ilegal. Então a uhum, gente tem que deixar isso, yeah, que isso fique muito claro também, né? Porque a yeah, gente nunca sabe. uhum. Então, o que vocês acham? Para empregar, a gente poderia até deixar na mão dos trustees. Aí eu penso, agora vocês vão ter Mas me fala, mais. eu entendo. O que, na realidade, a secretária iria fazer com os papéis da base? O Tá, que envolveria? Isso tá. que eu Por quero exemplo, saber. assim, eu vou Porque dizer o tempo. quanto trabalho tem a base? Tá, agora, meu amor, não tem nada quase. É a verdade que Uhum. você está falando. Mas eu conheci a BAS com muito trabalho. Eu Então, eles tinham também. atividade todos os dias, eles tinham os livros que chegavam, tinha que botar preço, ver, tinha que fazer, colocar na Amazon, tinha que pegar e oferecer para os grupos, comunicação para os Atender membros, telefone, né, Beth? teria Né? que tem Informação, que né? preparar documentação para o contador, É verdade. né? Essas coisas todas, receber telefone, né? Porque as pessoas ficam ligando para perguntar que grupo que fica perto da minha casa, aquelas coisas, né? Quem faz atendimento fraterno precisa de atendimento. Então, tem Tinha assim, os dias, assim, a Elza e a Silvia fizeram plantão na Oxford House, assim, de receber os telefonemas. É. sim. Então, tinha bastante. Agora, a gente não tem nada. Mas eu acredito que a gente tem que crescer, né? Porque deu Já uma... tive. Quem você Ah, então, entendeu? não, dá para entender, porque aqui, na realidade, o que eu entendo é se, por exemplo, pagar alguém, se quebra alguma coisa no telhado, lógico, vai ter que pagar um profissional. Uma coisa de eletricidade, tem que pagar um profissional. Eu estava É. entendendo nesse sentido, mas Ah, aí sim não. não teria problema. É Mas como uma employee. secretária, tudo bem. Na realidade, precisa Employee, né? realmente. É, Uhum, employee ou staff, né? Mas certo. o conserto também é importante, sabia? Porque eu posso pegar, quebrou um negócio no grupo, eu posso chamar o meu amigo, ele dá um orçamento superfaturado, e eu ofereço para os trustees o orçamento superfaturado, e eles sempre estão boa vida, não querem, tá bom, você já decidiu? Tá, faz. Aí eu ganho a comissão, porque ele é lógico, se eu aceitei um. Então, tem todas essas coisas. Por exemplo, até a gente vai ver que para fazer uma coisa que é maior, deveria ter 3 orçamentos, 4 orçamentos, teria que entrar dentro do grupo e ser decidido quem tem mais barato e que vai oferta a mesma coisa que a gente quer, igual é feito os órgãos do governo, né? Uhum. Porque a gente é uma charity, não é para ser usada. Tem que ser É, licitação, exato, Isso mesmo. Maria Paula. Uma uhum. licitação. Então, Licitação. E aqui eu não vi nada exato. disso ainda, porque eu também não terminei, não vou dizer para vocês. O que eu estou observando, isso é muito interessante, porque isso parece que está refletindo a maneira de como, por exemplo, age determinadas leis assim nos negócios aqui, né? Por exemplo, aquilo que eu estava comentando sobre o deputado e a esposa sendo secretário e daí
tem assim os perigos de nepotismo, né? E que aqui também, digamos que eu sou, digamos que assim, eu posso assim me prestar serviços como empresa limitada, daí eu tenho Ivanete como assim o sócio da minha microempresa. Então a lei aqui é, é muito aberta, infelizmente. Tem coisas que se a pessoa pode ser processada, daí o juiz pode determinar, mas assim os limites, na minha opinião, não são muitas vezes não são muito Delineados. delineadas, né? Eu entendi. É. Então, nós temos que pensar nisso para poder criar um texto e colocarmos aí, para acertar. Então, os empregados, o empregado, a gente poderia estar pondo com salário de mercado, a profissão e o salário de mercado, né? Porque daí a gente pode conferir o salário de mercado para uma secretária que faz determinadas coisas e pronto. Aí até, por exemplo, assim, tem quando a Elza pôs assim, tem que ser espírita. Não, tem que ser honesto e bom, né? Não importa que religião que é. Penso, para ser secretária. Não, porque na realidade eu acredito que vai entrar em conflito, né? Porque se alguém vai falar, e cadê o espiritismo? Cadê isso? O que que significa? Como que é o espiritismo? Eu acho também, né? Tem que ser espírita. Tem que ter um pouco de conhecimento, ou então nem ser espírita, mas É ter que a pessoa neutro, isso ter pode religião, para poder explicar realmente e não entrar Certo. em atrito com o que eles acreditam, né? Sim. A Ana Paula colocou que depende do trabalho, é verdade. Mas vocês falando bem assim, ó, é lógico que uma secretária, mesmo que ela não seja espírita, tem que saber que é atendimento fraterno, que ela não vai fazer. Ela Aí não está ali para isso, tá, gente? Senão ela teria que ter curso de atendimento não, fraterno, né? mas aí tem como fala, job description, job description, Então, né? job description. description. Isso aí já entra em outro departamento. Sim. É Certo. que assim, eu coloquei aquilo, né? Por exemplo, é, digamos que um dia basta voltar até um escritório, a pessoa pode assim se treinar igual que a pessoa trabalhando na saúde e que sabe como responder umas perguntas simples, né? A pessoa pergunta assim, mas daí quando você chamado assim para o meu próximo Papa Nicolau, etc. Daí Porque o eles secretário têm um sabe. checklist, né, Daviana? Eles têm um checklist, né? Isso, exato. Com É. aquelas questões que elas são base para todo mundo que ligar. É. Dependendo do que vão falando, elas vão redirecionando para o Sim, departamento. Ou para o exato. médico, ou para o hospital, ou ambulância. É verdade. Sim. E no nosso caso, tivemos um rapaz que trabalhava cada quarta-feira na lojinha, lá em Caledônia. E ele nem assisti, ele não, acho que ele nunca foi assistir uma palestra, só que ele falou que ele conhece ele ouviu falar de espiritismo, é simpatizante, não é espírita, mas gostaria de ajudar nosso grupo. Ele ficou. Amor, nós tivemos gente muçulmana com véu e Sim, tudo, sim. com vestidão grande, tudo sendo Sim, voluntário. Nós tivemos de tudo. A Montserrat Monserrat, que assim foi nosso primeiro voluntário na loja. E ajudou muito, É. né? E Desde que a pessoa não entra em conflito, né? Tem a mente aberta, eu acho que esse é o isso. mais importante. Porque aqui, você sabe que aqui na Inglaterra se respeita muito a religião, a crendice das pessoas. Se Sim, respeita. E a gente tem que respeitar, independente de na Inglaterra ou não, a gente tem que respeitar também, né? Agora, se sim, uma pessoa é aberta, tudo bem, é aberta para aceitar outras coisas, se envolver, mas sim. não criar problema, tá ótimo. Mas também tem que ter, na hora de fazer um contrato, tem que ter essa cláusula, que a pessoa está sabendo. Tá, então Tudo assim, então amor, fala para mim, tem que ter a cláusula que
Não, na hora do contrato. Sim, Se vai mas qual contratar uma cláusula pessoa que não que ela... seja, que É, não seja da espírita, que seja de outra religião. étnica religiosa, Sim, então no contrato que for fazer, tem que ter essa cláusula para depois ela não querer pôr na justiça que a gente sim. enganou, usar de má fé, Sim, basicamente. legal, é. A Tudo gente tem que tem, estar legal que registrado. você falou, porque Hã? a gente tem isso no nosso grupo. É legal que você falou, porque a gente até esquece, é tanto papel. Quando a pessoa vem para trabalhar de voluntário na Charity, a gente tem um papel que fala tudo isso. Fala Uhum. os objetivos, que a gente é uma charity religiosa, né? Que a gente é cristão, né? Por exemplo, uma vez um irmão entrou na nossa casa com uma sacola, não vou dizer a religião para não falar que eu estou falando mal disso, daquilo, mas daí ele deixou, eu agradeci, tal, a doação e botei lá atrás. Passou uma meia hora, ele volta. Ele falou assim, vocês são cristãos? Eu falei, sim, nós somos uma Christian Charity. Aí ele pegou e falou assim, I'm sorry, I don't want to give my clothes for Christian Charity. Falei, there is no problem. Aí fui lá, peguei a sacolinha dele, devolvi, agradeci e pronto. Porque você vê que é verdade isso, né? Ele Uhum. podia me acusar que eu não estou declarando, só que eu tinha na entrada, bem na entrada, na porta, eu tinha uma estande que tinha Ciro William Crookes, o que era, quem era Ciro William Crookes, quem é a Charity. Então, ninguém podia me falar assim, ó, o senhor não perguntou, mas está escrito ali. O senhor podia ter lido, né? Mas ele poderia me acusar se eu não tivesse isso, né? Porque Eu tem não... que estar aqui na Inglaterra muito importante a evidência. O que é evidência? Papel assinado. É Sim, papel, registro. sim. Essa é a evidência. O boca a boca, qualquer um Não pode dá. fazer o que É, quiser. é verdade. É. Por isso que a gente tem o nosso papel assinado vai ser a nossa Constituição, para a gente ter como guia, né? Uhum, exatamente. Tá. Aí, Dávia, esse depósito e investimento em fundos com profissional. Acho que eu não entendi que tenha nada errado, mas vocês entenderam isso que pode ter os 5, que pode ter alguma abertura que não fica bom? Você está falando 5? É, Aplicação of Income and Property. que se você for fazer investimentos, nós nunca usamos isso, tá, gente? Nós É, usamos só para comprar o nosso imóvel, é obrigatório, né? O é que advogado. na nossa Constituição, eu me lembro que tem uma cláusula falando sobre investimento que seja restrito aqui na Inglaterra. Ou seja, Ah, verdade, se verdade. tiver, por exemplo, assim, digamos que a Guatemala está com Bitcoin, eu falo que assim, mas daí vai dar 20% por ano, porque estão usando Bitcoin lá, posso investir lá, eles estão proibido, porque tem que ser aqui Verdade, no Ló. Reino Unido. Muito bem lembrado. É. Gente, E, investimento fora corre enormes riscos. e também, assim, o tipo de investimento, porque tem esses esquemas aqui, especialmente com esses crimes ah, de hacking, cybercrime, né, que tem tantos golpes no mercado, assim, a gente escuta pessoas que colocaram dinheiro, né, num esquema que falou que ia render 15% por ano, né, daqueles tipo Ponzi scheme, daí simplesmente, assim, Aquela. afundou, assim, golpe, né, que a pessoa perdeu tudo. Então, nesse aqui, nós deveríamos estar colocando que os fundos de investimento deveriam ser em UK. É isso? Uhum. Sim. A nossa casa, sim. O que vocês acham disso, gente? Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que nós somos cristãos e que os nossos investimentos não deveriam, pelo menos a nossa casa espírita pensa sempre nisso, porque nós já tivemos investimento e nós fizemos num banco ético e moral para a gente não ter o risco de usar o nosso investimento para guerra, para isso, para aquilo outro, para fabricar armas.
etc. e tal, para a fábrica de armas, que é o que mais dá dinheiro. Não importa, nós queremos limpo de sangue o nosso dinheirinho. Já é duro de ganhar, tem que ser limpo de sangue. Desculpa Não, que hoje... todo o dinheiro da BAS que foi arrecadado, lógico, mesmo eu acho que tem que ser investido aqui mesmo. Não tem o Isso, porquê, concordo. porque nós estamos na Inglaterra, a gente tem que Sim, estar. A Constituição é aqui, a gente tem que, como se diz, crescer aqui, que o Brasil já tem. Outros sim, lugares faz a parte dele, que seja sim. na Suécia, na França, cada um faz a sua parte. Mas É, aqui todos os investimentos têm que ser assim. Porém, como acho que foi dito na primeira reunião, que acho que foi que queriam tirar a palavra religiosa da Constituição, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, como aconteceu o negócio lá no Brasil, muita gente deu doação. Aí sim, eu acho legal dar doação lá para o Rio Grande do Sul, sabe? Fazer esse tipo de doação, sim. Aí não é investimento, é doação. tá, amor. Aí tem que ver bem, Mas porque vai ser, mas vai ser. para aplicação, que aqui está falando, a Uhum. aplicação é aqui mesmo. Sim. Tá. É Porque o aqui que 5 vai, ainda, é o 5. a gente precisa de libras, a gente não precisa de real ou euro ou qualquer Sim, outro dinheiro, a gente precisa de libras para sim. manter. A gente tem que estar sobrevivendo aqui. Ótimo. Quem mais quer optar? É o 5 que a gente está falando, tá, gente? Eu também, eu concordo. E Eu você, e acredito você, que não. e o fundo, um fundo ético-moral, ou pode aplicar em qualquer banco, em qualquer coisa que estiver dando muito dinheiro em Londres? Não, tem que ter cuidado com essa questão tem que fazer uma pesquisa muito boa com relação a isso, porque o Davian estava falando dessa questão dos bons schemes e tudo mais, aonde as pessoas vão aplicar dinheiro para ganhar milhões, a gente sabe que isso não existe. E É, como diz o Erasto, no capítulo 20º do Livro dos Espíritos, só lobos caem em armadilhas de lobos. é, Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de investimentos. É por isso que eu sempre acredito que é importante qualquer projeto, qualquer passo que envolva a federativa a um nível maior, decisões que vão afetar seguramente a federativa, caso dê errado, todos têm que saber. Porque isso que a Maria Paula também colocou é muito interessante. Quando nós pensamos com mais cabeças, nós sabemos que daí o filtro vai aumentando. isso. Então, eu acredito que é de extrema importância que nós tenhamos muita atenção com relação a É isso, porque verdade, Maria Paula. Yeah. nós temos Mas, que ter um. Leia, não basta só. Veja só, não é só esses investimentos assim que eu estou falando que o Dávia fez, porque falou que isso é uma coisa assim, né? Que a gente teria que realmente procurar alguém e tal. Mas aí, se a gente for procurar um profissional fund manager, ele vai dizer assim: minha filha, você tem que aplicar na indústria de arma, que quem mais produz e quem mais tem retorno nas ações e não sei o quê, porque você vai aplicar em quem? Para quem não dá quase dinheiro? Então, e nós agora? Não, Ivonete, mas assim, dentro do espiritismo nós temos princípios também, né? Então, claro que quando nós procurarmos, se houver, né, se Eu entendo, acontecer. amor, mas nós vamos Só para colocar eu isso concluir, aqui. só para eu concluir rapidinho, se nós, por exemplo, tivermos a ideia de fazermos um investimento desse, claro que esse tipo de investimento não passaria, mas eu sempre entendo que é interessante que todos participem, todos tenham acesso, porque coisas acontecem, e depois os É, grupos vão reclamar de que se foram eles que decidiram
que 4 pessoas teriam poder to do anything. Isso, Entende? eu entendo, amor, Então, é mas, nesse mas sentido. você concorda que é bem fácil a gente botar 14 grupos e a gente falar quanto vai dar se a gente põe no HSBC, por exemplo? Aham. Você já leu a história do HSBC? Não. Mas deveria saber. Eu não sei se vocês têm conta lá. Nós Não tenho. tínhamos e tiramos. Nós tínhamos e Eu tiramos. tenho. Não fala não porque eu tenho. Lê a Eu não história tenho. dele. Não. É muito triste a história do HSBC. Então, aí, se você põe um investimento lá, você tem que ver qual a direção que eles estão fazendo. Então, a gente acabou ficando com um banco pequenininho, ético e moral pequenininho, que não tem agência em tudo quanto é lugar, é limitado, mas tem as que a gente já acostumou pegar o metrô e ir lá na agência quando precisa, porque a gente quer fazer valer, isso é o nosso grupo William Cruz, quer fazer valer o ético moral. Então, se a gente não definir isso aqui, qualquer pessoa vai dizer assim para a gente, e a gente nem pode falar, porque hoje está de um jeito que se a gente fala, está errado, a democracia acabou, né? Então, assim, a gente tem que pegar e ter definido essa porta. O investimento teria que ser ético-moral, no meu conceito. Não sei vocês, é só para definir que nós temos que colocar essas duas palavrinhas aqui no fundo manager, porque se eu pegar um fundo manager, ele vai falar para mim o maior índice de retorno do dinheiro garantido, que é garantido. Mas só que não é o que eu quero, não concordo, né? Maria Paula falou que eu concordo. E as outras Interessante pessoas? também. Colocar aqui. É. Com certeza, Ivonete. Parece óbvio, mas é interessante estar escrito. Sim, sim. Ótimo. Com certeza. Já Então, temos reportagens, né, de determinadas grandes grupos religiosos implicados de aplicação de dinheiro em companhias de armas, né? Então, que eu não vou mencionar, mas está ali, assim, no Google, assim, vai mostrar, assim, umas coisas que a gente pensa que, como você falou, Lea, né, que deve ser óbvio, que deve ser algo que a pessoa nem ia pensar, mas infelizmente, Não, é, infelizmente hoje o ser humano está. é. A gente tem que estar pelo menos atento a essas coisas e para nós podermos estar cobertos, para depois não reclamar, né? isso, isso, Porque é interessante que há muitas brechinhas e é isso. interessante nós cobrirmos essas brechinhas, porque às vezes é por aí que entra o que não deve entrar. Tá certo. Então, no 5, todo mundo ficou de acordo que deveríamos colocar que, mas, apesar que todos os investimentos da Charity deveriam prezar ética e moral, né? Não investimentos que comprometesse nenhum setor social, nenhuma faceta, né, em lugar nenhum do mundo, porque o banco faz investimento em qualquer lugar do mundo, só que tem que fazer coisas assim, com ética e moral. Ficou de acordo todo mundo? Todo Sim, mundo acha que é importante. O número 6 é que fala dos empréstimos serviço da Charity, organização, any part of the world to prevent live poverty, tal. O que vocês acham? Vamos para o 6 agora. O que vocês acham? Oi, posso falar, Ivonete? Pode, amor. Eu acho que vale para todos os outros itens a mesma coisa, tem que ser baixo a concordância dos membros. Né? Porque a gente pode escolher apoiar uma charity fora daqui do UK, alguém que esteja precisando, que nem o pessoal no sul do Brasil agora, ou o pessoal na África, onde seja. Mas eu acho que sempre de acordo com a decisão dos membros. Não pode ser assim, a cabeça lá liderando a Buzz no momento, que decida e faça o investimento de acordo com o que ela acha. Eu acho que é como os demais itens. Eu acho que tem que ter aprovação dos grupos membros.
É o que eu Eu penso. concordo Obrigada. com você, Eu estou junto com a Maria Paula, eu penso exatamente tá? igual. Mas já pensou assim, ó? Nós tivemos convocação, eu vou contar uma coisa para vocês, só a Leia sabe. Nós tivemos convocado uma reunião que todo mundo escreveu lá que podia, o horário e o dia, que eu também pus o meu. Quando chegou na reunião, nós éramos 4, 5 pessoas, não me lembro quanto, mas eram gatos pingados. Né? A nossa companheira Christian também estava lá. Ela pode dizer. Desculpa, amor, esqueci o seu nome. Meu nome é Judite. Judite, me Não está perdoa, tá? escrito. Eu estou veinha de cabelo branco, eu esqueço. Né? Judite, Devia colocar. Ah, lembra que foi pouquíssimas pessoas e eles estavam querendo decidir coisas. Eu liguei depois para Vanessa e falei, Vanessa, sabe quantos trustees você tinha lá? 50% não foi, faltou 2, só tem 4. 50% não foi. E mais de 50% dos grupos não foram representados. Como que vocês podem aprovar algo tão importante? Isso não vale. Eu falei, eu discordo e vocês não vão. Tudo bem, como discussão, valeu, mas não vale como votação. Aí ela falou para mim, eu falei, a Charity tem que ter votação e coisas sérias tem até que ter uma porcentagem de membros apoiando aquilo para não correr tanto risco. Então, assim, vocês veem que eles poderiam ter decidido um negócio super grave lá, né? Por exemplo, eu estou na direção, né? Nós já tivemos casos de pessoas que estão na direção, né, da BAS, e elas têm charity no Brasil. Isso se chama o quê? Elas estão em 2 charities que têm uma religiosa e uma social. Então, veja, se eu tenho um problema lá, é fácil eu me recorrer da outra, ou achar até que quanto eu tenho de direito de recorrer da outra. Sabe? Então, assim, eu penso que é muito complicado nós abrirmos muito. Eu penso, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês, para me botar no final a minha opinião, mas já coloco isso, né? É fácil a gente ter conflito de interesse e justificar esse conflito, mas são para as criancinhas pobres. Ok, criancinha pobre está cheia em Londres, está todas as pessoas na rua, em barraca e tudo. Vai lá para Candental, vai lá por cento, você vai ver assim, porrado de gente pobre. E nós estamos na Inglaterra, não é por acaso. Não é por acaso. Lá no Brasil, eu trabalhei muito com as pessoas pobres, muito. Tinha várias favelas a trabalho. Agora estou na Inglaterra. Por que os anjos mandou eu para cá? Então, eu vou trabalhar aqui. Essa é a minha opinião. Vou pôr toda a minha força, toda a minha alegria, todo o meu entendimento no trabalho aqui. Se eles me quiserem lá no Brasil, eu vou para lá. Se eu quiser dar do meu dinheiro, eu vou dar quanto eu quiser. Mas se é de uma organização, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Mais uma vez, eu acho a mesma coisa, Ivonete. Eu acredito que tem que ser. Só vou me repetir aqui, eu acho que todos os projetos, todos mesmo, já que nós estamos falando aqui em Anything, nesse caso, sim, Anything, todos os projetos da federativa, eu acredito que eles têm que ser participados, que tem sim que fazer mais reuniões, muita coisa pode começar a correr o risco de ser assim, decidida monogamicamente, isso não vai dar certo. Não, amor, mas a reunião também pode. Eu posso não participar e eles decidirem. Quem foi, meia No dúzia, momento, 3, 4. no momento, né? 3, 4 vai. É isso que eu estou Não, dizendo. É isso que eu é digo. grave Que também. Então, o que nós podemos fazer para a gente pôr isso em equilíbrio? Vamos dizer. Mas a gente nunca vai poder doar para quem precisa? Sim,
Mas como vamos fazer isso? Então, a gente pode garantir, garantir loans, serviço, to charities, organização, in any part of the world. Não, eu concordo que deveria ser em UK e ser com consentimento de 75%. Esse é o que eu concordo, tá? Eu vou dizer para vocês. 75% dos membros da Charity, com consentimento, uma doação especial para alguma parte do world que precisa. Porque senão tem tanta gente precisando de dinheiro que a gente vai ficar sem, porque toda a Charity já trabalha com dinheiro muito contado. Pelo menos a nossa trabalha com dinheiro negativo. Então, assim, como que nós vamos fazer para a gente expandir tanto, assim, acreditando que nós temos dinheiro para trabalhar para todo mundo e ficar aberto isso? Então, qualquer pessoa que tiver uma charity, um membro, ele pode vir e pedir dinheiro para a base, né? Eu sou Ivonete, tenho uma charity lá na África e tenho a charity, eu apresento a charity e tal, e eu preciso de ajuda, vocês me mandam dinheiro. Nós podemos também ter aquilo que nós fazemos para o Divaldo, fazer reuniões, assistir palestra com alguém e fazer essa doação para uma charity. Isso para uma charity que é para criança e tal, eu concordo. Só que eu não concordo que os trustees decidam que eles não... Eu concordo que os trustees nunca vai poder dar dinheiro sem a gente saber para nada fora de UK. Porque a gente está aqui. O que vocês acham? Essa é a minha opinião. Não precisa escolher a minha opinião. Vocês coloquem o que vocês acham, por favor. Estou gostando. Não, porque, na realidade, a gente está bem no começo. A gente que está precisando do Isso. dinheiro, investimento do nosso grupo aqui. E lógico que sempre vai aparecer um ou outro que está precisando, a gente vai dar ajuda, tudo mais, independente de onde que for, o local, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, no México, outros lugares que aconteceu esse desastre. Tudo bem, que aí eu até concordo, mas aí tem que ter uma comunhão dos participantes, né? Dos participantes do grupo, né? Dos centros, e para ver o quanto que pode ser doado, porque também a gente não vai apertar o nosso pescoço para poder ajudar um outro, porque aí vai ficar 2 pessoas enforcadas. Sim. Não vai ficar uma só. E a gente está precisando, justamente, como a gente está no começo, e mesmo voltando no poder, o 4, se a gente tirar esse poder do NSYNC, isso já vai envolver aqui também. Já vai, sabe? A gente vai ter que discriminar exatamente qual o poder deles e o que eles devem estar fazendo, o trustee, para lidar com o nosso dinheiro. Sim. Eu acho que indiretamente já vai entrar nessa categoria aqui de gastar o dinheiro aonde que for, seja o que for. Você entende? Ou doação, ou comprar alguma outra coisa, seja o que for. E porque tem muitos grupos que eu vejo que realmente precisa, e está trabalhando. Nós vimos aqui, a base, ela não está aqui para encher barriga, infelizmente, o mundo passa fome. Nós não vamos resolver esse problema. Mas a gente veio para trazer o alimento para a alma. E a gente tem que... Porque, na realidade, Ivonete, o Instituto da Base é importante para a gente estar atuando aqui na Inglaterra e ter
um tipo de um controle também com a lei. Sim, Mas o principal mesmo do espiritismo é, como fala, propagar o espiritismo em si, sim, sim. a ideia do espiritismo para as outras pessoas, que às vezes eu acho, eu não sei se eu estou falando besteira ou não, nós Não, eu precisamos de concordo com muitas você. pessoas que fazem grupos que, de caridade em inglês, sem envolver o espiritismo, como a gente fala, estuda, mas usando uma outra palavra para assim, para essas pessoas que de rua mesmo, né? Sim, Fica na rua sem saber o rumo, de repente a gente pode dar essa palavra. Vai lá na reunião, sim, assiste, a gente dá um lanchinho. As sim, pessoas vão até para o lanchinho, mas que sim. na realidade a gente faz uma prece, convida eles a fazerem uma prece junto, né? Acho que o Aí Fraternity fazia dá isso. essa posição. É. Eu lembro que o Fraternity tinha um grupo, a nossa companheira morreu, não sei como ficou, mas eles tinham um grupo que faziam isso, fazia sopa, levava, conversava com eles e tal. Tinha os locais, né? Verdade. Agora, gente, a gente vai mandar para charities fora do mundo e a gente está com os grupos todos cheinhos de dinheiro, pagando as contas, não tem nenhum problema. A gente, por exemplo, os grupos espíritas, como disse a Judite, estão todos lutando com um monte de dificuldade, não é? Então, vai ter momentos que os grupos espíritas vão recorrer a quem? Ao empréstimo na base. A gente podia ter esse direito, por que não? E se um mês eu não conseguir pagar a prestação do grupo, eu e meu marido? Se eu ficar doente, por exemplo, eu não ganho nada se eu ficar doente. E se eu ficar doente, eu não posso ficar doente. Não posso. Eu tenho que descolar 1.000 libras por mês para dar para o Dávia para ele botar mais 1.500 libras lá. Então vai dar 2.500. Como que eu faço? Eu não tenho onde recorrer. Eu não podia pedir emprestado para a Márcia para me pagar e depois eu devolver? A gente pode criar um sistema digno para nós também. Porque, afinal de contas, nós estamos pondo toda a nossa força, nossa energia nessa direção. Por isso que eu queria, assim, pensar muito como nós vamos colocar isso. As necessidades, não vi o resto, Maria Paula. Parou nas necessidades, Dávia. Veja a mensagem da Maria Paula, por Sim, favor. acho que deveríamos privilegiar as necessidades dos grupos. Mas é isso Isso, mesmo, Eu acho, é, eu acho porque que isso deve a ser. maioria dos grupos pagam Uhum, aluguel. é. sim, Ivonete, e fortalecer os grupos, que na verdade a BANS tem essa finalidade, né? Ela sim, vem para dar suporte a essa estrutura que precisa ser exato. consolidada nesse país, né? Precisa ser consolidada. Sim, a base Mas, não é para ser grupo espírita. Ela é uma exatamente. associação de grupos espíritas. Ela está lá para dar suporte. O que os grupos espíritas precisam? Em quem nós vamos investir? O que nós vamos investir? Acontece um imprevisto, a gente sabe que ele morre louco. Vai lá, por favor, me arruma X, eu vou pagar assim, assado e tal. Se tem que dar para alguém, nós temos que pensar em nós, gente. Eu já fiquei, Olha, quando teve a pandemia, na Não, pode pandemia, completar, quase eu Ivonete. fiquei doida. Ah, Pode completar, Ivonete, eu falo na depois. pandemia, quase eu fiquei doida, sabe? Eu orei, 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 os anjinhos deram a luz para nós. A gente não tinha ninguém por nós, ninguém. E eu ainda falei com a nossa companheira, ela falou: você comprou grupo espírita, como se eu tivesse feito um pecado. Eu fiquei assustada. Falei: sim, mas a espírita não é meu, está no nome da Charity. Por que você fala isso para mim? Falei: Tem mas muita tá coisa bom, que Deus vai precisa dar. ser revista. Você está certa, tem muita coisa que precisa ser revista, sim, porque a gente precisa entender qual é a finalidade da BUS, né? Isso tem que estar muito Sim, claro. Agora, em cima de uma proposta como essa,
Desculpa, Leia, eu acho que eu tomei sua vez, né? Você quer falar? Não, pode falar depois, eu espero. Tá, obrigada. Eu acho que em cima dessa proposta, eu acho que a Ivonete tem toda a razão, mas a gente precisava criar um grupo muito coeso e que realmente trabalhasse, porque isso tudo tem que ser muito bem fiscalizado, tem que ter documento assinado, porque, gente, é, a gente tem que ter a consciência que a gente está num mundo onde as trevas elas estão aí Sim, rolando todo o concordo. tempo, Verdade. sabe? Cada dia uma surpresa, né? Eu oro muito para que a gente não caia em tentações, porque a gente tem visto todo tipo de gente no movimento, fora do Corroendo. movimento, assim, caindo, né? Sim, Caindo muito. Então a gente sim. tem que estar muito atento e ter realmente formar um grupo coeso que queira muito trabalhar porque para isso ter desvios, entendeu? Para a pessoa pedir quando não precisa, tem dinheiro que não está sendo prestado conta, tem campanhas aí que a hora que a pessoa pergunta, o responsável pela campanha fica revoltado, tem Mas isso feliz. não pode acontecer. Isso não pode acontecer, eu Não concordo pode. plenamente. A gente tem que, então, ver o lançamento das contas tem que vir para todos os grupos. Nós temos que ver as Isso. nossas doações lançadas. Eu lembro de uma GM, acho que umas 2, 3 AGM, que aconteceu a mesma coisa. O Dávia pode lembrar. Eu tenho certeza de 2, que eu fiquei muito indignada. Eu falei, a pessoa mostrou nos quadrinhos as doações e não mostrou a doação do William Crookes. Aí eu pensei, gente, eles desviaram a doação do William Crookes? Olha isso é seríssimo, Então, aí seríssimo. teve um intervalo, eu falei, escuta, querido, eu quero ver as suas contas. Fui lá, porque você sabe que eu sou chata mesmo, né? Já tenho Claro. fama, eu abuso da minha chatice. Falei, eu quero ver as contas da base, porque eu dei doação e você não mostrou uma doação das que a gente deu. Cadê as nossas doações? Nossa, isso é Aí ele seríssimo. falou assim: a gente tem anotado. Falou bem assim, grosseiro comigo. Eu falei: a sua obrigação é de mostrar de todos os grupos, porque o William Crookes participa da base. Você Claro. esqueceu? Aí ele pegou e depois passou rapidinho, assim, quando ele entrou de novo, ele passou rapidinho e passou uma imagem assim, já mudou para outra. Mas então, é verdade. A gente acaba aborrecendo os outros quando a gente quer saber a verdade. Isso não pode acontecer. Maria Paula, você está certíssima. Tem que criar um mecanismo que eles são obrigados a obedecer. Claro, porque senão fica terra de ninguém, gente. É onde ninguém manda, todo mundo tira um proveito, Manda. né? Todo mundo manda. E não Mas pode. olha, deixa eu falar só uma coisa aqui. Ai, desculpa, Paula. Não, já Desculpa, acabei, Léa. termina. Não, sua vez, já acabei. Obrigada. Então, por exemplo, esse cuidado, essa intenção de cuidar dos grupos, a BAS tem. E eu sou prova disso. Porque depois da pandemia, a Elza contactou o seu Pedro, na época era o dirigente do Francisco, pediu aos grupos, e isso foi anunciado, e isso eu lembro deles terem anunciado isso, E nós votamos, positivo. De quem quisesse, quem tivesse com dificuldade para retornar depois da pandemia, que a base ajudaria naquele primeiro momento. E nós somos prova disso, porque eles nos ajudaram. Mas Eles só que, propuseram. Leia, Só terminar, Ivonete, só concluir aqui o pensamento. Aí eles, na época, ela disse que ofereceria pagamento por 6 meses, porque tinham grupos que realmente estavam com muita dificuldade, que talvez não conseguissem abrir. E nós pedimos essa ajuda por 3 meses. Sim. E eles fizeram isso. O que a Maria Paula falou é algo assim de extrema importância e que nós possamos botar a cabeça nisso, e porque realmente a base ela precisa de um mecanismo para agir no bem, fazer o bem aos grupos, mas isso ser algo supervisionado. Sim. Porque mesmo nessas condições, muitas vezes, mais uma vez, dá campo para que coisas aconteçam, do privilégios. Então, eu posso fazer para pau que bate em Paulo, bate em Pedro. Deveria, né? Então, assim, nesse sentido, sim, ter muito cuidado, mas a base, eu não sei se é da época da Elza isso, eu não lembro, eu estava tentando lembrar aqui,
se foi na época da Elsa que esse programa foi lançado e depois culminou com os trustees de hoje, porque a Buzz hoje não tem uma representante, ela tem 4, né? E aí culminou com eles, porque depois que o seu Pedro passou a administração para mim, a direção do grupo, eu sempre lidei com as dificuldades que nós tivemos e conselhos e tudo mais com a Vanessa diretamente. Então, realmente, precisa criar esse grupo, entre aspas, de fiscalização de tudo isso, porque não basta a boa vontade, né? De boa vontade o inferno está cheio. Exato. Concordo. Então, tem que ter muito cuidado e criar um esquema para que até eles mesmos se protejam, porque eles querem ajudar, mas se alguma coisa der errado, pode dar muito errado. Porque onde mexe com dinheiro, o campo para desavença ele é grande. Sim. E é muito vasto, então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Mas a BAS tem o programa, sim, de ajudar as casas. Eu não sei se foi porque nós, quando eles ofereceram, nós dissemos, fomos atrás e dissemos, olha, nós precisamos, nós tínhamos sido literalmente roubados, nós fomos roubados. E nós demos conta disso na hora de voltar, foi que nós fomos ver que tinha acontecido esse rombo na casa. E foram eles que nos ajudaram. E mas As veja coisas só, têm que ser Leia, bem- o que eu concordo, eu lembro que eu assinei que eu concordava, dei o meu ok, porque foi perguntado aos membros, mas por que que as coisas não ficam assim? Aí, se a gente tem na Constituição que a gente vai ter esse direito, a gente pode ter um mecanismo, olha, Maria Paula, vou chorar. Se a gente tem esse direito, tem que saber quanto de direito a gente tem, como a gente poderia estar fazendo os pagamentos, porque, como você disse, tem os privilégios, tem aquelas pessoas que vão. Então, por isso tem que estar na Constituição, né? Então, é muito importante. Eu sei que foi na época da Elsa, mas já tinha os privilégios. Porque quando eu disse assim, Eu não, não sei se nós fomos privilegiados, assim, Ivonete. não, O que amor, eu, não, a- eu o estou te que eu falando porque acredito foi que, como eles lançaram esse programa, o seu Pedro foi atrás, porque ele eu sei. precisava realmente. E aí, como nós fomos atrás, eles nos responderam assim, de braços abertos. Isso para nós foi muito Eu importante. sei, amor. Eu escrevi uma mensaginha só, eu não pedi dinheiro nenhum, Miguel. Eu só escrevi assim: concordo plenamente. A base existe para socorrer os grupos. Se um dia eu precisar, eu poderei lançar mão disso. E ela respondeu que eu não tinha direito a isso. Quem foi que respondeu? A Elsa. Eu tenho nas mensagens. Por quê? Porque ela, Paula, ela eu e falou Paula, por quê? Ela falou que eu não pagava aluguel, que eu já tinha comprado um grupo. Eu tenho 15 anos para pagar um grupo. Eu tenho 72 anos. Eu trabalho 7 dias. Eu não mereço uma ajuda para pagar o William Crux. Né? Então, assim, o que eu digo é assim, você fala dos privilégios, eu não estou falando, graças a Deus que você recebeu, estou feliz da vida que o grupo se levantou e está feliz aí, que é tudo que a gente quer. E nós fomos ajudados espiritualmente e conseguimos vencer nós mesmos, os anjinhos preparam todas as coisas. Obrigado, Mestre Jesus. Mas eu acredito que a gente tem que criar mecanismos. Se eu estou pagando um financiamento ou se eu estou pagando um aluguel, por que que eu sou diferente do outro? Se eu luto para a casa espírita, até falei, se a BAS poderia um dia estar junto lá dentro, ter uma área para a BAS, sei lá, alguma coisa assim, a gente poderia estar junto se a gente estivesse na mesma direção? Então, qual a diferença? Mas eu não merecia, tá bom, não foi nada. Mas o que eu digo assim, essas experiências são tão fortes que você assusta, você pensa assim, legal, se acontecer qualquer coisa, minha alma está tranquila, eu posso dormir. Mas aí você não pode dormir porque você não merece. Então, a gente tem que pôr na Constituição, para a gente evocar o direito nosso na Constituição. Porque se isso é uma coisa só palavrada, ela não tem valor realmente. Não tem valor. Vai ficar. E tem que ser, a federativa é a união das sociedades, então tem que ser para todos, realmente.
Ou sim, então para nenhum. Se eles disserem que não tem condições, então para ninguém, né? sim, Tá certo. É isso mesmo. Eu só quis acrescentar que a ideia que pode ser efetuado assim, né, por uma porcentagem do orçamento igual que a gente tem no governo, orçamento de ajuda para o exterior, orçamento para determinado propósito, né? E que também que os membros tiver, não sei se isso talvez exista, não sei, mas de ver as contas da base, de ver como está, e assim fazer uma análise, acesso, assim, digamos que nós queremos fazer, as- assim, perguntar, deve ser assim um processo transparente, sim, né? Então sim, acho que é interessante assim de pensar que a base vai ter X% disponível para ajudar nessa forma, nessa tal ou qual forma, e ou assim um valor 500, né, 1.000 libras, 2.000, 500 libras, seja que for, algo assim para estar ali em condições de igualdade para todos. sim. Eu acredito assim, é para quem precisa, tem que ser reconhecido Uhum, verdadeiramente e tem que saber que o grupo está se reorganizando, tá, né, igual o da Leia fez e hoje está aí, né, que é uhum. lindo. E, porque também você pode dar dinheiro para um buraco sem fundo, né? E uma charity Isso. vai fazer o quê? Não, pode ter pessoas que podem não ver nessa contribuição um período limitado e ficar vivendo Sim, disso. Então tem que sim, ter cuidado com isso também, né? é. Verdade. Judite, o que você acha, amor? Alguma Eu coisa assim acho, para acrescentar? eu acho que tudo que a gente for fazer tem que ser bem transparente. Se a base for mesmo todo ano ou todo mês, não sei, faz um relatório de quanto Eu que a acho base todo mês. tem, É, todo mês, mas tem que concordo ser contigo. bem transparente, um canal onde que todos os grupos têm acesso para verificar. E quando a gente for fazer um pedido, também no caso a Leia fez, foi concedido, Sim, e você também pediu, foi recusado, mas aí para ser recusado tem que ter uma justificativa, sim, não uma justificativa assim, uma justificativa matemática, sim, a razão de não estar podendo estar ajudando, porque no meu ver, todos os grupos são iguais. é. Se, Eu pensei, não tem preferência. sim, Não é, um dá preferência ao outro. Não é porque um tem mais, o outro tem menos, um tem mais gente em casa, outro tem menos. São sim, todos iguais, ao meu sim, ver. E seja o que for, tem que ser bem transparente sim, no que for pedido e no que for combinado. No sim, combinado e o que for doado, e também passar isso, não necessariamente passar por outros grupos, né? sim. Mas tá Mas você lá sabe de que. uma forma Ah, que tá lá dando justificativa da saída do dinheiro, ou que seja. sim. Judite, eu ainda acho que eu não deveria dar o dinheiro. É assim, na minha opinião, se fosse eu que fosse receber. Eu gostaria assim que a pessoa tivesse a chance de pagar esse dinheiro, né, parceladamente, para ela poder encaixar nos aluguéis e tal posterior, quando melhorou o grupo. Então, ganhou 3 meses. Então, aí ela tem os 3 meses, já aliviou, organizou as coisas, programou as festinhas, programou os cafezinhos, não sei o que. Agora a gente tem o dinheiro. Vamos começar a pagar e vai pagar 15% em É parcela de verdade. 15%, não importa. Volta para a base, Uhum. É verdade isso. a pessoa Aham, se sim, sente sim. digna, eu peguei, mas Verdade. paguei, né? Eu É gostaria se isso fosse mesmo. comigo. Então, Mas estou então, aqui como um mas tem que empréstimo, ser bem transparente. Tudo que for bem fazer transparente. tem que ser Sim, transparente.
Sim, sim. Dá, É preciso emprestar. fazer isso, olha, é preciso fazer isso até porque a própria BAS, principalmente agora, eu acredito que o dinheiro que eles têm lá foi realmente no período da Elsa, que ela promovia alguns eventos e ela tinha alguns contatos no Brasil. A doutora Marlene ajudava muito a Sim, BAS financeiramente. sim, Isso sim, não existe mais. Eu acho que de sim. um lugar que só se tira, ele tende a acabar. É, Então, assim, eu acredito que os grupos precisam realmente. Isso é uma das coisas que nós temos como programa, tentar voltar para a base também parte desse dinheiro, mas o que eles falaram na época para a gente era assim, olha, se vocês não precisarem mais da gente, já é uma grande ajuda, né? Se o fato de vocês terem ficado bem, para nós foi esse o retorno. Porque sim, vocês poderiam não ter ficado bem e continuarem vivendo desse dinheiro. Então, sim, o que na época eles disseram foi isso: esse arranque para vocês é para vocês ficarem de pé, que foi sim. para isso mesmo. Mas é isso. Obrigada, Paula. Boa semana. Obrigado, Paula. Obrigada, Paula. Eu Com os Boa agradeço. semana anjinhos para de você Jesus. também. Com os Muito anjinhos de obrigada por Jesus. tudo. Obrigado Deus você. abençoe. Obrigado a você. Tchau. Então, assim, na época foi isso, mas hoje, nós temos o programa de montar um valor X para mandar para a BAS, mas em caráter de não mensalidade. Tu falaste agora que é por ano, eu não tinha pensado nesse valor que era anual. Para mim era mensal. Então, nós temos como projeto isso. Por quê? Porque agora é hora de nós voltarmos para a BAS algum, porque Sim, eles não têm tido nenhum evento para capitalizar, sim, sabe? Então, é importante que os grupos mandem. Por exemplo, falando pelo Francisco, é nosso projeto esse, porque sim, nos ajudaram e agora é hora de ajudar. Graças a sim, Deus, a gente sim. faz nossos eventozinhos e alguma Mas, coisa Leia, é você importante. concorda que você tem um sentido? Não é que eu queira assim, mas a gente corre risco de ter pessoas que não têm um sentido ético-moral. Uhum. Por exemplo, eu acredito que se eu precisasse, eu ia ter alegria de falar, ufa, porque eu precisei de pessoas do grupo, pegar 5.000 libras com um, pegar a nossa poupança, pegar né, gastar o cartão da. Então, eu peguei 5.000 libras com outra pessoa, eu paguei 1.000 libras por mês, paguei as 5.000 dela. Então, assim, eu fiquei feliz quando terminou de pagar. E o Claro, grupo estava livre daquela dívida. Então, assim, nós temos um objetivo claro, e também faz parte da nossa felicidade e dignidade a gente manter isso, que a gente eu acho a também. gente não está usando os outros, a gente tem um momento de necessidade, é socorrido e agradecido, Verdade. e a gente faz. É só no sentido assim de energético e moral, né? É uma questão também de bom senso, né, Ivonete? Porque Sim, se ontem eu precisei e eles deram a mão e hoje a base não promove eventos de um lugar que você só tira, vai não acabar, sobra. É, entende? Então nós temos que realmente ter A esse gente, olhar sobre eles de gratidão mesmo, e nós é, temos, e nós é, temos. porque bom. um depende do outro. Não é? Sim, Um É depende do verdade. outro. A basta com a parte legal, né, Isso legalizada mesmo. aqui em UK, que dá todo esse respaldo para os nossos grupos É e verdade. também para poder operar, né? E, sim, ta- e também a gente tem que dar o respaldo para eles também, Com porque um certeza. depende do outro. A gente sim. fica na parte, sabe, mais prática e eles ficam na parte burocrática da coisa. Sim, e Então, também na divulgação. A gente vai precisar depois, quando a gente puder terminar a Constituição, a gente pegar e ver assim, a BAS deveria ter um sentido forte de divulgação do espiritismo no sentido assim, né? Por exemplo, saímos da SEI, estou citando coisas que não tem nada a ver agora, mas saímos da SEI, de uma organização europeia. Por quê? Nós estamos dividindo, nós não estamos nos unindo, né? Eu fui contra na época, votei contra, mas saímos, né? A maioria votou a favor. É sempre aquela história, aparece só 3, 4 e 3, 4 apoiam.
já está pronto ali para votação, gente. Isso é triste. Eu vejo que é programada a votação. Quando a turma expõe, por exemplo, eu nunca imaginei que a gente ia discutir, nunca imaginei. Falaram que era sobre a Constituição, agora que eles falaram, agora eles vão ter que aturar nós. Nós estamos estudando a Constituição e vamos lá. Porque eles falaram que era a Constituição e não era. Era para discutir se a gente é cristão. Então, assim, essas coisas já aconteceram várias vezes. E nós temos que ter uma responsabilidade com as reuniões, com participar. Se a gente falar, eu não posso, eu não posso. Se eu posso, eu tenho que fazer o esforço de ir, de saber, né? Vocês todas foram, mas a gente tem que falar isso para as pessoas, para o Centro Espírita Amigo, falar, não, a gente tem uma responsabilidade nas decisões, porque eles vão lá e decidem coisas que a gente não quer depois, mas eles decidem. 3, 4, decide. E aí depois deixa a gente triste, a gente não sabe de nada. Então, Não, mas eu acho que eu não sei como funciona, onde. Alô? Parece que parou tudo. Parece que a Ivete parou. Eu estou te ouvindo. pode falar. Tá me ouvindo? Mas então, quando for assim na votação final mesmo, o que a gente. Porque espero que a Ivonete esteja escrevendo tudo Está tudo gravado. para mostrar para eles. Eu acho que essa reunião deveria ser pessoal. Vai ser. Pessoal, assim, a pessoa Não, mas por pessoa. vai ser para E a votação também. Vai ser. Ô, Judite, eu gostaria. Gente, olha, desculpa, só perguntar uma coisa para vocês. A gente ainda vai ver mais algum item, porque eu tenho evangelho agora 8h30 e semana passada eu não fiz com a família. E eu queria fazer hoje. Tem aplicação, a gente poderia fazer mais um item, mas se vocês estiverem cansados e precisam de ir, não é obrigada a nada. Não é cansado, é que a gente faz o evangelho em casa com a família às 8h30. É importante. Eu nem sei que horas são. São 8h30. 8h30, já está passando. Judite, você importa que a gente pare por aqui e a gente comece às 5? Muito pelo contrário. Depois a gente lê mais e vê com mais proposta. Sim, eu queria muito. Quem não conseguir ler lê também em português, que nós fizemos inteligência artificial, né? Então, se vocês veem uns translation meio louco lá, que eu não consegui rever tudo, então, tudo bem, já sabe que é inteligência artificial, mas dá ideia. O que eu vou fazer, depois do Evangelho, agora, quando terminar, eu vou voltar para cá para o meu computador e eu vou continuar lendo, porque minha semana está brutal. Então, eu vou continuar lendo aqui, eu estou tomando nota também de tudo, assim, que a gente vai conversando, das mudanças, e eu também estou anotando, porque no dia da reunião eu quero levar minhas notas. Sim. Então, isso, meus amados. A reunião vai ser ao vivo. Dia 14. E cada um vai falar de si lá. Isso. Se tiver muita discussão, nós votamos nisso, nisso e nisso. Quer dizer, eu voto, vai falar William Crookes, eu falo nós, William Crookes. Vota nisso, nisso, nisso. A Leia fala, eu, Assis, voto nisso, nisso, nisso. A Judite fala, então eles vão ver que tem uma ressonância e a gente vai criar um campo melhor para as pessoas entenderem por que a gente está colocando assim, né? Essa é a intenção. Eu não quero dirigir a cabeça e fechar a questão, né? Mas eu quero que todo mundo fique livre, com entendimento. Um beijinho para vocês. Obrigada. Boa noite, queridos. Muito obrigada por tudo. Pessoal, beijo. Boa noite. Vamos só agradecer. Vamos encerrar a nossa reunião agora com muita paz. É uma prece bem rapidinha, com muita paz, e que a gente possa clarear mais a nossa mente, para que dê um resultado luminoso e positivo, para a gente continuar nesse passo da propagação do Espiritismo aqui na Inglaterra. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, Flávia, Ivonete. Boa semana a todos. Obrigada a vocês todos. Tchau. Tchau.